inscrita na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Reza com efeito o parágrafo 1º do artigo 236 da referida lei, ao tratar dos foros da comarca da região metropolitana de Curitiba, que, aspas, a competência dos juízos e das varas dos foros central e regionais será fixada por resolução, fecho aspas. Nesse sentido, e para bem evidenciar quão fundada é a postulação dos requerentes, é de justiça reconhecer que, em 7 de abril de 2008, o atual corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, eminente desembargador Leonardo Pacheco Lustosa, encaminhou ao desembargador-presidente do Tribunal de Justiça projeto de resolução visando a definição da competência das varas da comarca da região metropolitana de Curitiba. Na mencionada proposta, ressaltou o desembargador corregedor que a fixação da competência das varas ou juízos regionais seria a inovação de maior relevo, visto que encerraria os dissensos existentes. Nesse sentido, consignou o atual corregedor, eu transcrevo manifestação de Sua Excelência. Cabe ainda transcrever o trecho da proposta de resolução que define a competência das varas da comarca da região metropolitana de Curitiba, especialmente o parágrafo 2º do artigo 17 dessa proposta de resolução, que diz o seguinte: para fim de competência decorrente do domicílio, residência, situação do imóvel, local de fato, da prática do ato e semelhantes, os foros regionais se consideram distintos entre si e do foro central. Não será admitida competência cumulativa entre juízes do foro central e dos regionais, nem entre estes, fecho aspas. Lamentavelmente, já decorreram até a presente data mais de 120 dias do encaminhamento ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça do projeto de resolução em apreço, sem qualquer solução. Conforme se percebe, somente após definida a competência das varas da comarca da região metropolitana de Curitiba, tal como propõe, repito, o desembargador corregedor que ora exerce esse cargo, evitar-se-ão as situações denunciadas pelos requerentes, em meu entender. Percebe-se, em conclusão, que há intolerável morosidade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para dar cumprimento ao comando expresso no artigo 236, parágrafo 1º da Lei Estadual número tal, em que residiria a solução para os notórios desequilíbrios e distorções constatados na distribuição entre os distintos juízos que compõem a comarca da região metropolitana de Curitiba. Ante o exposto, julgo procedente o pedido de providências para determinar ao excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, no prazo de 30 dias, contado da ciência do presente julgamento, submeta ao órgão especial a proposta de resolução que trata da definição da competência das varas da comarca da região metropolitana de Curitiba, conforme disposto no artigo 236, parágrafo 1º da Lei Estadual número 14.277, de 30 de dezembro de 2003. É como eu voto. Senhores conselheiros, não sei se me fiz entender. Não sei se me fiz entender. Esclarecimento, divergência? De acordo. De acordo. A unanimidade assim se decide. Recurso administrativo no procedimento de controle administrativo número 845. Relator, conselheiro Jorge Antônio Mauric. Requerente, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Requerido, Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo. Aqui foi apresentado um recurso contra a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que considerou como medida de interdição, portanto, além da respectiva competência, sentença do juiz corregedor dos presídios da capital do Estado de São Paulo. O magistrado considerou que determinado estabelecimento prisional não tinha condições apropriadas de funcionamento após uma visita correcional. Vamos acompanhar o julgamento. Esse contrato emanado da Corregedoria-Geral da Justiça daquela Corte relativa à superpopulação carcerária constatada no Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros. Argumenta que a sentença do juiz corregedor dos presídios da capital do Estado de São Paulo, fruto da visita correcional, não é decisão de interdição, mas teve como objetivo adequado funcionamento do estabelecimento prisional em razão das pessoas e não do prédio. Requer seja reconsiderada a decisão com a respectiva desconstituição da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça em caso de improvimento, seja este presente recurso submetido ao plenário deste Conselho. É o relatório, presidente.
Você está na palavra, eminente relator. Eminente presidente, vou tentar ser o mais breve possível, o voto está disponibilizado. Primeiro, quero dizer que o pedido é uma representação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, afirmando que ele usurpou competência do juiz de direito titular da primeira vara das execuções criminais e corregedor dos presídios masculinos da capital da comarca de São Paulo. Ou seja, o que nós estamos a apreciar aqui é se há usurpação da competência do corregedor ou não, se o corregedor usurpou ou não. Essa é a questão. E lembro, qual foi a decisão do juiz? O juiz deu o nome que quiser, fez uma interdição de estabelecimento, dizendo aqui não entra mais preso. Não é esse aqui agora. Essa é a questão. Se a capacidade é 512 presos, não entra mais nenhum preso além dos que já estão e tem o prazo de 1 ano para reduzir o número de presos para 512. Isto é, dê o nome que quiser, mas logicamente é uma interdição, ainda que parcial, do presídio. Bom, lembro aos eminentes conselheiros que nós já tivemos oportunidade de apreciar questão idêntica, também referente ao Estado de São Paulo, dizendo que este tipo de decisão não é uma decisão jurisdicional, é uma decisão administrativa e, como tal, tem que seguir os trâmites administrativos, entre os quais aquele procedimento estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Como neste caso não foi seguido, o corregedor revogou esta decisão, que é eminentemente administrativa, conforme precedentes deste próprio Conselho de minha relatoria. No meu voto, lembro que nós já apreciamos questão idêntica, que foi no PCA número 2008, 1.023.97, dizendo que não se pode ignorar a grave situação enfrentada pelas casas prisionais de São Paulo, não apenas de São Paulo, mas do país como um todo, mas que o problema é macrosistêmico e que não pode ser tratado individualmente. Por esta razão que sugeri, e foi criada a comissão dos presídios, que amanhã inicia seus trabalhos, onde já temos uma reunião marcada para estudar esse grave problema, que não é indiferente ao Conselho Nacional de Justiça, pelo contrário, mas que também não se pode resolver o sistema prisional interditando aqui e acolá e imaginando que, então, o sistema como um todo está resolvido, porque eu interditei no meu local o presídio e onde se coloca os presos remanescentes não se sabe. Então, resumindo, o que eu fiz foi aplicar aquele precedente do Conselho Nacional de Justiça nesta interdição parcial, dizendo que o problema é macrosistêmico e não pode se regular com medidas individuais e que não há usurpação de competência por parte do corregedor, porque o ato de interdição do juiz é um ato administrativo e, como tal, vinculado à atividade administrativa. Para fazer justiça, devo dizer que, antes de tomar aquela primeira decisão, me socorri dos ensinamentos do meu grande amigo Técio Lins e Silva a respeito desta diferenciação entre decisão do juízo da execução como jurisdicional e como administrativa, e esta que é coletiva é claramente uma decisão administrativa e não judicial em sentido estrito. Por essas razões, nos termos do voto que aí se encontram, é que eu voto no sentido de que não enxergo usurpação de competência do corregedor, e como não se trata do mérito do ato do corregedor, é que eu voto pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso da Defensoria Pública. Conselho por unanimidade negou, Conselho por maioria negou o provimento a recurso, vencidos os conselheiros Paulo Lobo, Técio Lins e Silva, Marcelo Nobre, Joaquim Falcão. Por hoje é só. Lembrando que a cada 15 dias os conselheiros do CNJ se reúnem em Brasília para julgar processos como estes que acabamos de acompanhar e que você assiste aqui na TV Justiça.